você fez menção ao tráfico de escravos e à abolição, o argumento de que há uma culpa concorrente dos negros pela escravidão e pelo tráfico de escravos. Os negros venderam negros e, portanto, eles são responsáveis pela própria escravidão, em certa medida. Está nas imagens que ela estuda também. Eu queria que você falasse sobre isso. Essa foi uma... Existe algo de verdadeiro nisso? Vamos dizer. A escravidão era um regime que existia na Europa também. Ninguém fala, eslavos o que são. Na Rússia? Não só na Rússia, na Europa Central. A proto-história da Revolução Russa. Eslavos que deu slave. É uma revolução dos eslavos escravos. que deu slave. Se a gente for pensar, a França, que tem uma relação absolutamente ambígua com a questão da escravidão, abole a escravidão na metrópole, mas não nas suas colônias. Na época, filósofos políticos como Hegel, quando falavam da escravidão, que conheciam, eles preferiam se referir à escravidão da antiguidade. Mas sempre existiu escravidão. Escravos não votavam. A Grécia, que criou a democracia, era bastante exclusivista. Não votavam mulheres, estrangeiros e escravizados. Eu faria o raciocínio soteropolitano e diria o oposto. Só votavam as poucas pessoas brancas e homens. Bom, escravos existiram em todos os lugares. Existia escravidão na África? Existia. Existia escravidão mercantil na África? Não existia. Ou seja, qual é a especificidade da escravidão mercantil? É você transformar um corpo humano num objeto que você pode vender, alugar. Existia... No contexto de uma atividade econômica. Existia, de um modelo econômico. De um modelo econômico. Você tem vários historiadores que chamam a atenção que a escravidão define o capitalismo mercantil. E não é qualquer escravidão. É a escravidão negra. É a escravidão africana. Porque a escravidão se transforma num ótimo negócio. Em finais do 16, o tráfico rendia mais para Portugal do que a cana-de-açúcar. Ou seja, era uma maneira de manter o lucro em todas as pontas do negócio. Não havia negócio mais lucrativo. Portanto, repito, existiu escravidão? Escravidão existiu. Mas não foram os africanos que foram vendidos nas feitorias de Portugal. Mais ainda, foi o tráfico que desorganizou os estados-nação, os tribos, os grupos africanos. Porque se engana quem pensa que os escravizados vieram só da região litorânea. Os escravizados existiam longas caravanas que adentravam o continente africano a quilômetros de distância e ofereciam, negociavam com os poderes localizados, desorganizando os próprios estados nacionais. Então, a escravidão, é muito importante a gente falar disso. Existia escravidão, repito, existia, não tem problema nenhum, mas não era a mesma escravidão. Estamos falando de um outro modelo, um modelo que foi inventado pela modernidade, essa que nós chamamos de civilização, a modernidade que criou uma máquina violenta de matar, de sequestrar corpos, de aprisionar... Milhões de corpos. Milhões de corpos. E acho que essa questão que a gente sempre... Era um modelo econômico, não era apenas uma prática marginal a alguma coisa que estava se constituindo numa outra direção. Tinha isso. Não tinha. Esse era o propósito, não? Se a gente pensar Brasil, vamos pensar com relação... Não se sabia o que se ia descobrir, né? No capítulo dedicado aos mapas, chama a atenção no eurocentrismo dos nossos mapas, até pelos termos que estão lá, né? Terras desconhecidas, né? Ou seja, desconhecida para quem, né? É muito interessante pensar nessa ideia de como a Europa vai construindo o seu mundo a partir dos seus próprios conhecimentos e dos seus próprios feitos. E
Agora eu perdi. Por que eu estava falando isso? Não, está falando da questão do modelo econômico. Não Vamos era uma pensar. prática marginal. Não, Era o alvo. A né? equação Brasil. É. Você tem uma metrópole pequena, como Portugal. Pequena, com uma densidade populacional minúscula. E que, de repente, não é tão de repente, podemos falar disso também, existiam, sim, eles sabiam onde estavam indo, não era Sim, um mero claro. engano, mas esse, não estamos tratando disso. Se transformam os senhores de um território imenso, que eles têm que defender. Nós sabemos que todos os tratados foram questionados por França, por Holanda, porque outras nações coloniais que não concordavam em dividir o mundo, o Tratado de Tordesilhas dividiu, para cá é Espanha, para cá é Portugal, imagine. Sim. Era preciso povoar e colonizar. O segredo para manter uma colônia era transformá-la em produtiva. Era construir uma colônia de exploração. Para fazer isso, era preciso população, e era preciso uma população subordinada. Agora vejam a concentração de poderes numa colônia. O senhor de terras e a metrópole, eles concentravam não só o comércio, mas controlavam a mão de obra. Controlavam totalmente essa mão de obra. Tanto que a gente acha que a escravidão no Brasil foi melhor, foi nada. Os cálculos que nós temos de historiadores ilibados mostram que um escravizado que trabalhava na agricultura, porque existiam várias formas de escravidão, tinha nos Estados Unidos uma média de vida no trabalho, ou seja, a partir de 12 anos, porque a partir de 12 anos eram considerados adultos, de 35 anos. No Brasil, essa média de vida era de 21 anos. E a culpa disso era também do lucro desse sistema. Porque para a metrópole portuguesa era melhor ganhar nas pontas, como eu tenho aqui defendido, do que fazer, do que ter, enfim, do que ter uma mão de obra que durasse muito tempo. Só para deixar claro, 21 anos de trabalho, né? 21 anos de trabalho. De trabalho, isso. A partir de 12 anos para que as pessoas Então, se você fizer essa conta... Dá 35 anos, 33. Nos anúncios de fuga de escravos, que qualquer um que entrar num jornal do século XIX vai encontrar por todos os lados, escravizados com 35 anos são descritos como velhos. Cabelos brancos, rugas, sem dentes, curvados. Enfim, para vocês verem o que era essa máquina de moer gente. De moer gente. Vamos falar um pouquinho da questão do anacronismo? Muito prazer. Que consciência essas pessoas tinham do que estavam... É possível colocar essa questão? Ela tem um fundo que é só um fundo moral? Você lembra no seu livro que, enfim, o John Locke era sócio de uma empresa que traficava escravos. Sim. Então, com uma mão ele fala do contrato social, com a outra ele vende escravos. Ou com a mesma mão ele faz as duas coisas, porque... Nós sabemos, né? Você pode falar, teve reunião, será que eles têm alma mesmo? Vamos decidir se eles têm alma ou não têm alma. Quem são essas pessoas? Né? Para os nativos, para os negros. Como é que se coloca? Tem alguma forma, tem algum perdão para aquelas pessoas? É isso. Bom, eu queria fazer um arremate. favor. Pedir a você que definisse anacronismo para os nossos espectadores. Anacronismo é você ir ao passado com questões do presente. Valores do presente. Questões, valores, experiências do presente. Descoberta. Olhar para o John Locke sob o olhar do antirracismo do presente. Isso. Exato. Ou então você cobrar conhecimentos da genética quando a genética não era uma ciência. Sim. Até aí está valendo. Não podemos ser anacrônicos nesse sentido. Mas vamos pensar no que era essa empresa de escravização. Quando a gente lê, hoje nós sabemos quantos foram os navios negreiros, quanto tempo durava essa viagem, quantas pessoas morriam na viagem, quais eram as doenças que eles contraíam. Hoje nós sabemos como funcionavam os leilões de escravizados e de escravizadas, como sofriam as mães que não podiam estar com seus filhos. Nós sabemos das formas de servícia, assim como ainda bem sabemos agora das agências das populações escravizadas.
diferente da imagem que nós tínhamos e que a história fez só de pessoas submetidas. Hoje nós sabemos como, enquanto existiu escravidão, existiram quilombos. Ou seja, havia todo tipo, como a Heloísa Stalin e eu definimos no capítulo sobre escravidão no Brasil, uma biografia, era um toma lá da cá da violência. Ou seja, insurreições coletivas, quilombos, insurreições individuais. A fuga individual era chamada tirar um cipó, porque era como subir nas árvores, né? Envenenamentos, abortos. Então, vamos lá. Era um sistema muito violento. Como diz Cida Bento, no seu livro Parco Narcísico, o que nós, pessoas brancas, fizemos para de alguma maneira, ficarmos vacinados a essa dor e a essa culpa? Nós descrevemos o nosso lado humanitário, o nosso lado civilizacional, de alguma maneira encobrimos esses dados. Não se falava disso. Mesmo assim, Joaquim Nabuco, em Maçangana, nesse belo ensaio, né, ele fala: a escravidão permanecerá por muito tempo. Alberto da Costa e Silva diz: diante da escravidão, não há como não ter remorso. A Cida Bento chama de pacto narcísico esse acordo que nós temos. E ela faz uma pergunta muito interessante. Ela é uma educadora negra, uma ativista negra, muito importante. E ela muito importante para o meu livro, inclusive. E ela diz o seguinte: por que será que as pessoas brancas, durante tanto tempo, se limitaram a falar dos males da escravidão para as pessoas negras? É claro que as pessoas negras sofreram, mas esse é letramento racial. Nós nunca nos perguntamos que mal um país pautado na escravidão carrega consigo. O que aconteceu com as populações brancas que foram socializadas no mando? Que é o que está no texto maravilhoso do Nabuco, né? Quer dizer, permanecerá com muito tempo como um traço da nossa formação. Né? Não é seus efeitos. Não, os seus efeitos, permanecerá. Passou pelo leite materno, que é uma passagem que eu acho absolutamente notável. Né? É notável na sua ambiguidade, né? Exato. Então, o que eu quero dizer? Tudo tem reparação. Tudo tem perdão. Eu sou contrária, tanto o próprio termo branquitude, eu chamo a atenção no comecinho, não é normativo, não é categoria de acusação. Eu quero crer que é uma forma de educação mesmo, para um país que só vai se entender quando falar das suas feridas. Nós estamos acostumados a pensar. Eu tenho uma irmã que é uma grande psicanalista, Noemi Moritz. Nós estamos acostumados a tratar do trauma a nível individual. Sim. Que tal? A gente sabe que o trauma só nunca se vence, né? Mas só é, de alguma maneira, sublimado, tratado como cura, né? Quando você fala dele, quando você trata dele, não desvia dele. Eu acho que o Brasil vai ter que se apalpar mesmo. E, para isso, tem que parar de falar da escravidão benigna, da democracia racial, porque isso nos atrasou muito. Atrasou muito uma consciência sobre a ideia de que essa é a grande contradição da nossa sociedade.